Sou professor de História. Nós vamos estar falando sobre a escravidão, ciclo do trabalho escravo contemporâneo. Bem, e quando nós falamos de trabalho escravo, logo nos remete àquele período da história, que vem de 1535, quando desembarcaram os primeiros escravos de origem africana no Brasil, até 1888, período que foi assinada a Lei Áurea, que pôs fim à escravidão no Brasil. Dentro desse período da escravidão antiga, nós temos alguns acontecimentos que foram de grande importância, como por exemplo, no ano de 1849, a Lei Eusébio de Queiroz, lei essa que pôs fim ao tráfico negreiro no Brasil, ou seja, não aceitavam mais a entrada de escravos vindos da África para o Brasil. Também ocorreu a assinatura da Lei do Ventre Livre, que a partir daquela data, filhos de escravos se tornariam pessoas libertas. E em 1888 ocorre o fim da escravidão através da lei assinada pela princesa Isabel, que ficou conhecida como Lei Áurea. A Lei Áurea não pôs fim à escravidão no Brasil. Mesmo com a liberdade do negro de origem africana, nós tivemos o processo de exclusão social que foi acirrado ao longo da história. Aqueles escravos libertos foram morar nas áreas de morro, de montanha, que é as favelas que temos hoje. Então, após a libertação da escravidão, nós tivemos estes escravos libertos indo morar nas áreas de encostas de morro, que são as favelas que temos hoje no Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória e por aí vai. E aí, nós precisamos entender como que é o trabalho escravo da atualidade, o trabalho escravo contemporâneo. Começa pela vulnerabilidade socioeconômica. Então você tem um pai de família, uma pessoa pobre, que geralmente não tem condições de alimentar a sua família, não tem estudos, principalmente essa questão aí, não tem estudos, geralmente é um pai de família com um grande número de filhos, então é uma pessoa que vai ser tendencioso a sofrer esse tipo de trabalho porque ele não vai ter escolha, ele não vai ter como buscar outras fontes de trabalho. Então nós vamos ter esta pessoa sendo vulnerável ao trabalho escravo, Então essa pessoa ela vai se transformar em uma pessoa sujeita a cair na escravidão. Então, vulnerabilidade social é aquela pessoa sem escolha, pobre, sem estudos, sem muitas condições de trabalho. Então, depois nós vamos ter o aliciamento e a migração. O que é o aliciamento? É o gato. Então a pessoa que faz o aliciamento é chamada de gato. Então o gato é aquela pessoa que vai lá no Nordeste, vai lá na região de pobreza, contrata aquela pessoa, chega e fala, olha, lá em São Paulo nós temos a colheita da laranja, a gente vai te dar casa boa, hotel, vai te dar comida e você vai trazer dinheiro para alimentar a sua família. Então essa pessoa é chamada de gato. O gato é a pessoa que alicia a pessoa que vive em uma região de pobreza. No Maranhão. Então se vocês, como nós moramos aqui em Campo Norte, se você observar, geralmente em uma determinada época do ano é comum nós vermos ônibus lotados de nordestinos que vão rumo a São Paulo ou Rio de Janeiro. E atualmente o Mato Grosso também. Então São Paulo, colheita da laranja, porque São Paulo é o maior produtor de laranja do mundo. E atualmente também o Mato Grosso tem atraído muitas pessoas para trabalhar na colheita da soja. São Paulo também nós temos a colheita da cana, que é a principal atividade que alicia pessoas para o trabalho escravo contemporâneo. Então, o gato, feito a promessa de bom trabalho, de boas condições de renda, a pessoa deixa a sua família, a esposa, os filhos, e vai para outra região desenvolver o chamado trabalho sazonal, onde ele vai chegar lá. Quando ele chega, geralmente, até a viagem que ele faz ao longo desse processo, ele tem que pagar. Então a escravidão já começa daí. Quando o gato faz o aliciamento da pessoa, ele fala, olha, você vai pagar tanto. Aí ele fala, olha, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu não tenho dinheiro. Não, então a gente desconta no seu salário. Ah, mas alimentação, alguma coisa, eu preciso deixar um dinheiro para minha esposa. Então nesse processo ele já empresta algum dinheiro, a pessoa já sai dividendo desse processo. Então ele já sai da sua região devendo, Então aí, quando ele chega na região de trabalho, ele detecta o chamado trabalho escravo. O alojamento geralmente são casas de condições precárias, a comida
comida de condição precária, né? A pessoa é sujeita a todo tipo de situação. Aqui nós temos uma fotografia. Olha aqui, isso aqui é uma fotografia que simboliza a analogia ao trabalho escravo. A pessoa cozinhando nessas latas, olha a sujeira. Isso é trabalho escravo, né? Então a péssima condição de alimentação que a pessoa vai ter ao longo desse processo. Então o trabalho escravo vem das péssimas condições, do trabalho que não vai trazer grandes remunerações. E aí, conforme a pessoa vai trabalhando, ele vai aumentando suas dívidas, de forma que ele não consegue mais pagar aquela conta. Então ele não consegue mais se tornar um trabalhador sem dívidas, né? Então aí inicia o trabalho escravo. Qual que é a alternativa dessas pessoas? É fugir. Então ele não tem a liberdade de sair, porque ele deve, ele não consegue pagar aquela dívida, ele se torna uma pessoa submissa ao patrão, né? O patrão fala, olha, se você sair, você morre, você não pode denunciar a condição de trabalho que a gente tem aqui. Então, e geralmente são pessoas muito humildes. São pessoas que acham que aquela situação não é escravidão. Geralmente nem o próprio escravo sabe que ele é escravo, né? Ele pensa o seguinte, se a polícia chegar aqui, a polícia vai tomar o meu trabalho, o meu ganha-pão, né? Então, a única alternativa é fugir dessa condição de trabalho, né? A pessoa foge. E quando ocorre a fuga, o Ministério do Trabalho vai ficar encarregado de observar essa denúncia junto à Polícia Federal, que vai fazer a apreensão. Chegando lá, a Polícia Federal vai detectar as condições de trabalho, como nós falamos aqui. Veja bem, essa daqui é uma fotografia de uma carvoeira, né? Olha só, esse cidadão não tem EPI, não tem nenhum material, não tem luva, não tem capacete, não tem roupa adequada, calor extremo. Então a condição de trabalho dessa pessoa é exaustante. O risco dessa pessoa sofrer algum tipo de doença é grande, né? Os pulmões virem a contrair alguma doença, né? Então, depois que a Polícia Federal faz o resgate dessa pessoa, quando a polícia chega é chamado de resgate, né? Então, quando a polícia chega, faz o resgate, a polícia pega os documentos das... e uma outra característica. Geralmente, quando o gato alicia a pessoa lá na região de origem dele, ele já toma a carteira de trabalho. Fala, não, me dá a carteira de trabalho porque a gente vai assinar a sua carteira. A pessoa não sai porque a carteira de trabalho está presa. Ele acha que a carteira está assinada e na verdade não está, né? E aí, então, é feita a tomada dos documentos para que a Polícia Federal, junto ao Ministério do Trabalho, decida quais que são os direitos trabalhistas que essa pessoa tem que receber. Então esse ciclo só é encerrado se ocorrer o combate ao trabalho escravo. Caso esse ciclo não seja interrompido, novamente essas pessoas todos os anos vão se submeter a esse sistema de trabalho escravo. Então vocês viram aqui na filmagem algumas fotografias, quer ver? Olha aqui. Então aqui nós temos a condição da alimentação, nós temos a condição do trabalho, né? Carvoeira, né? Olha a condição de trabalho dessa pessoa. Olha, uma criança na Bahia, né? A Bahia, onde tem uma grande quantidade de crianças trabalhando na colheita do cacau. Então, para a pessoa lá que sofre a questão social, acha que aquilo ali é um trabalho. Então ele acha que estudar não vai levar ele a lugar nenhum. Desde pequeno ele aprende a trabalhar. Mas, na verdade, o que lhe é roubado é toda a garantia de aprendizagem, né? Aqui nós temos, provavelmente, no Pará, né? Olha a situação do alojamento de palha, né? Sem nenhuma segurança, sem energia, né? Então, essa é a condição de trabalho dessas pessoas, né? Então, aqui nós temos mais de 50 mil pessoas, camponeses, mais de 52 mil camponeses e trabalhadores rurais em condição de escravidão no Brasil. Entre 95 e 2016 foram resgatados. Olha as regiões, principalmente o Nordeste, né? Aqui tem a Minas Gerais, Bahia, Piauí, Maranhão e Pará. São os estados principais, né? Olha aqui, principalmente a cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar e a pecuária são as áreas que têm maior concentração de pessoas em situação de escravidão. Outras lavouras também colocam a pessoa em situação de escravidão. Professor, mas ele é escravo, com corrente, apanha. Por que é chamado de escravo? Na verdade, pessoal,
chamado de trabalho escravo porque aquela pessoa não consegue se libertar desse processo, né? A pessoa não se liberta desse processo. Então, veja bem, aqui são os estados, as principais áreas, cana-de-açúcar. Aí você imagina, aquele cidadão que vai trabalhar como boia fria, ele não consegue, alimentação péssima, não consegue se libertar desse sistema. Olha aqui, quem que são os trabalhadores escravos no Brasil, né? 95% são homens, apenas 5% são mulheres. A idade, 80% são de 18 a 44 anos. Professor, mas os idosos não... É porque não conseguem nem chegar a essa idade trabalhando. O idoso já não consegue. Por isso que é necessária a aposentadoria no Brasil, porque as pessoas já não suportam mais o trabalho, né? E 33% são analfabetos e 39% nem chegaram sequer à quarta série. Então, por isso que a falta de estudos, a falta de orientação e a qualidade de vida com que essas pessoas sobrevivem os tornam vulnerável a entrar no trabalho escravo. Espero que vocês tenham entendido a nossa aula. Um forte abraço a todos, né? E isso é o trabalho escravo.